o 15, Salmos 15, a partir do primeiro verso. Vamos entender um pouco de como chegar à presença de Deus. Nós escutamos belíssimos louvores, dizendo que Deus é santo, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que Ele é digno de toda honra, todo louvor e de toda adoração. Mas quero que você medite comigo como fazer para chegar a essa presença de Deus. E aqui vamos analisar nesse salmo, nessa belíssima poesia que Davi faz. Salmos 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar como nós devemos estar na presença de Deus? Muito se fala, muito se diz, né? Através dos cânticos, nós devemos chegar na presença de Deus através dos louvores, através da oração. Nós devemos chegar na presença de Deus com tudo que a gente tem de melhor. Beleza, isso é verdade. Nós devemos chegar a Deus com tudo que tem de melhor. E qual é esse tudo que a gente tem de melhor? Davi, pensando nisso, e naquele momento eu tenho ideia de que Davi devia estar pensando aqui como nós. Da seguinte maneira: a representação de Deus para o povo de Israel era o tabernáculo, junto lá com a arca da aliança. Então, para o povo de Israel sentir a presença de Deus, eles iriam para onde? Ofertar sacrifícios no tabernáculo. Davi, pensando sobre isso, ele mesmo diz: ó Senhor, quem é que pode então habitar no teu tabernáculo? Quem é que pode morar nesse santo monte do Senhor? Quem é que pode? Nós podemos? Graças a Deus hoje podemos. Porque Deus enviou Jesus para nós. E isso foi maravilhoso, meus queridos. Porque naquele tempo, se você entrasse no tabernáculo, entrasse no Santo dos Santos, ou mesmo a arca estivesse passando e você tocasse, o que é que aconteceria com você? Você seria fulminado. A presença de Deus, ela é grandiosa. A presença de Deus, ela é forte. A presença de Deus causa no homem uma coisa que ele nunca vai conseguir compreender. Mas Davi, pensando sobre isso, ele disse: meu Deus, se ele for igual a mim, ele vai dizer: Senhor, tem piedade de mim, que eu não mereço. Mas quem é que pode habitar lá? E ele mesmo, com esse pensamento, ele traz um relato. E esse relato eu acho muito interessante. E é justamente, ele começa a dizer: aquele que vive com integridade. Já começou a apertar o negócio. Para a gente estar na presença de Deus, para nós estarmos na presença de Deus, Davi fala que nós devemos ter o quê? Integridade. E hoje está difícil, meus queridos, nós vivermos em um local com tamanha integridade. A sociedade, ela oprime a gente dos lados, oprime a gente do outro. Ela diz que você não tem perspectivas. Ela diz que você não pode, que você não deve, que você não vai. A sociedade, ela quer tirar toda a sua integridade. E isso tem sido pesaroso. Porque alguns irmãos têm se deixado levar por esses ardis do inimigo, esses ardis do maligno, e perdem as suas integridades. Se eles perdem essa integridade, como é que eles podem entrar no tabernáculo de Deus? Como é que eles podem estar na presença de Deus? Eles não podem. Eles não estarão na presença de Deus.
se não formos íntegros, se não formos constantes nessa integridade, nós não estaremos na presença de Deus. Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Olha só, além de você ser íntegro, você tem que o quê? Praticar justiça. E como às vezes a gente é injustiçado, né, Márcio? Seja porque um pensa alguma coisa da gente, seja porque alguém fala alguma coisa da gente, e a gente ainda tem que ser justo. Mesmo em circunstâncias que nós sabemos que nós estamos certos, mas eles ainda utilizam de injustiça. E eu tenho que utilizar de justiça para com eles. É assim que deve ser. É assim que Davi, pensando, ele diz: para eu estar na presença de Deus, eu preciso ser íntegro, praticar a justiça e falar a verdade. Se nós não falamos a verdade, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Se a gente não falar a verdade, como é que está a gente? A gente está querendo chamar outra pessoa de pai. E aí, meu irmão, não dá não. Se o outro, a gente está querendo chamar o outro de pai, tem como a gente estar na presença desse Deus grandioso que foi cantado, desse Deus santo que foi cantado, desse Deus que criou todas as coisas, é aqui que nós cantamos. Temos como estar diante da presença dele? Não. Não temos como estar. Se continuarmos a ler, ele vai falar de uma coisa que é perigosa, complicada. Sabe o que é? Difamar o irmão com a sua língua. A boca fala do quê? Do que o coração está? Do que o coração está? O seu coração está cheio de quê? Se você está maldizendo o seu irmão, o seu coração está cheio de quê? É da justiça de Deus? É da integridade que nós devemos ter com Deus? É da verdade que nós temos que ter para estar na presença de Deus? Não, não é. Nosso coração está cheio de qualquer outra coisa, menos de Deus. E se você estiver percebendo, a partir de cada coisa que eu vou falando, daqui a pouco nós vamos incrementar isso aqui e ver que Jesus, ele dá essa mesma receita para a gente. Mas você está vendo, aqui junto comigo, que é perigoso difamar o irmão. Às vezes acontece circunstância em que a gente não sabe como é que é a pessoa, né, pastor André? A gente não sabe como é que é a pessoa e fica dizendo, fulano de tal faz tal coisa sem fulano de tal fazer. Ou em situações que a gente fica sabendo de uma coisa e chega assim de Márcio, deixa eu te contar aqui um negócio. Não espalha para ninguém não, viu? Mas Juliano está cantando demais os salmos e hinos, entendeu? Não faz isso não, Márcio. Não conta para ninguém não. E a gente fica difamando o nosso irmão, fica dizendo coisas e fica aumentando conversas. Isso a gente pode estar na presença de Deus. E o nosso Deus é santo. Esse tipo de conversa ele abomina. Já vi gente muito por menos na Bíblia ser fulminada. Então, se até hoje você fez essa coisa, meu irmão, eu quero dizer para você, olha, bote ponto final. Hoje de manhã a gente estava lá no encontro do avivamento, lá em João Pessoa, e uma coisa que o pastor Aurivan estava, enquanto ele estava predicando a palavra, ele estava dizendo, né? Olha, meu irmão, se você pecou, olha, vá, procure o caminho de se arrepender para você buscar avivamento. Tem que se arrepender. Se não se arrepender, não vai não. Então, se você fez isso até hoje, bote um ponto final. Bote este ponto final. É necessário você começar a buscar a integridade que Jesus pode trazer para a gente, que Jesus nos trouxe para a gente, que Ele deu para a gente de graça. Busque essa integridade, essa verdade. Busque não difamar o seu irmão. Só que Davi, ele não para aí. Se Davi já tivesse parado aqui, ele já teria dito muita coisa. Não é verdade?
A gente já estaria aí com um problema grandioso, Caio. A gente já estava com a mão na cabeça para a gente ajeitar essas coisas para poder estar na presença de Deus. Mas ele vai mais além, ele continua. Eu acredito que Davi estava muito inquieto em querer saber como é que ele podia estar na presença de Deus por completo. Esse é o interessante. Davi queria estar por completo. Mas eu não quero me antecipar. Vamos continuar aqui para ver o que é que Davi ainda pensa mais sobre estar na presença, como estar na presença de Deus. E ele diz, olha, aquele que não faz mal ao seu próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho. Rapaz, às vezes está lá o meu vizinho. A gente tem um vizinho, né, não, nega? Lá em casa que... Ele mora depois da linha do trem, é uns 40, 50 metros para chegar na minha casa. Mas o som dele parece que está dentro da minha casa. E é uma coisa absurda. Porque o som dele, assim, não tem... Nós somos cristãos, não tem nada que seja aproveitável. E a única batida que eu escuto é pum, 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 pum. Não sai disso. E aí um dia desse eu estava em casa e eu disse, meu Deus, bicho... Abençoado, né? Aqui eu vou dizer abençoado, né? Mas lá eu... Não, a palavra de Deus disse a palavra. Bicho desprezível, bicho desgraçado. Não dá não, Senhor. Eu vou chamar a polícia. Eu vou ligar para João para resolver meu problema. Porque não tem condição, não. O homem abusa, o homem fala um negócio que não tem condição, Jesus. E aí, quando eu vi essa palavra, eu disse, eita, eu não posso mais estar lançando praga para cima do vizinho, ó. Vou ter que orar pelo vizinho agora, Jesus. Aí o que é que eu estou fazendo agora? Boto meu joelho no chão e digo, Jesus, que esse som agora seja para a honra e para a tua glória, Senhor. Que ele troque esse CD, se converta e que o negócio dê certo. Rapaz, não é que o negócio começou a melhorar? Era durante o final de semana inteiro. Agora ele está escolhendo ou o sábado ou o domingo. Já está melhorando. Então a minha lição é o quê? Continuar orando. Vou continuar orando. Mas está vendo como é diferente a situação de um crente que procura essa integridade e está na presença de Deus, daquele que só faz injúria contra o seu vizinho, daquele que só quer o mal da outra pessoa. Você já parou para pensar que este mesmo mal, o mundo tem o costume de dizer, né? Que aquele mal que vai, ele vai voltar. Mas é verdade, se você quer semear o mal, aquilo que você quiser semear, você vai colher. Meu querido, se o seu vizinho está fazendo isso, bota o seu joelho no chão. Eu faço como a minha mãe. Você tem um joelho muito grande, bota o joelho no chão e vai orar. O resultado chega. Eu digo, amém, Senhor. Eu vou botar mais meu joelho no chão. Ele está começando a ficar reto, graças a Deus. Já está se acomodando melhor no chão. Davi, ele ainda continua. Se tem integridade, se eu tenho verdade, eu tenho justiça... Se eu tenho que viver sem maldizer o meu irmão, sem procurar o mal dele e tudo mais, será que eu estou me esquecendo de alguma coisa, Senhor? Sim, para mim estar no teu tabernáculo, eu também tenho que honrar aqueles que temem o teu nome. E meu irmão, outra coisa que está difícil nas igrejas hoje em dia, é a gente honrar aqueles servos da igreja. A gente quer ser honrado, mas não quer honrar os que são servos na casa do Senhor. A gente quer que diga, olha, Márcio é o melhor cantor daqui da igreja. Mas a gente não quer dizer a honra àquele que está lá no começo, fiel. Chega, meu irmão, olha, você que está temendo a Deus, você é uma bênção, continue, não pare. Não. A gente não quer, a gente quer levar os nossos egos, a nossa vontade. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que a nossa vontade e o nosso ego não é o desejo de Deus. E se não é o desejo de Deus, eu não posso estar na sua presença. É isso que Davi pensa. E ele diz, não, eu tenho que honrar também aqueles que temem ao Senhor. Então, olhe, muito obrigado, irmã Iracema, que eu sei que a senhora está em casa, que está orando pela gente, que ora pelos esses jovens, que sempre, ela no caderninho de oração, ela bota a juventude aqui. Rivanda também, que eu sei que tem no seu caderninho de oração, a gente é aqui. Que Deus continue abençoando vocês, honrando. Deus vai fazer coisas grandiosas ainda na vida de vocês. Irmã Iracema, 92 anos e ainda continua nessa batalha. Isso é bênção de Deus. Nós devemos, enquanto jovens aqui, mais jovens do que ela, né? Nós devemos, que ela é jovem, e muito jovem, viu? Porque ela sobe no ônibus e vem-se embora no ônibus sozinha para cá, viu? 92 anos. E eu aprendo todo dia, quando eu sento do lado dela, ela é a avó da minha esposa, e sempre que eu me sento do lado dela, eu sempre aprendo uma coisa mais nova ainda para a minha vida.
é ter a integridade com Deus. Porque com 92 anos você se dispor a se levantar e a vir fazer a obra do Senhor, porque entra marchando aqui com o divino louvor, ela vai não, minha linda, né? Pode dizer que ela vai, faz e acontece, limpa a casa sozinha, meu filho. Limpa a casa sozinha. 92 anos. Mulher valorosa, estou aprendendo com ela. E assim nós devemos honrar aqueles que temem ao Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigado também, meu pastor. O Senhor honra a Deus, o Senhor teme a Deus e tem nos abençoado com isso. Amém. E a todos que estão aqui junto comigo também, em nome de Jesus. Temos que também, olha, cumprir o que prometemos. É a palavra, meu irmão. É você dizer, João, eu vou na tua casa e eu ir na tua casa, João. É eu dizer, Marília, eu vou lá na tua estética e eu tenho que ir, Marília. É cumprir com a nossa palavra, meus irmãos. A palavra de Deus diz bem claro, no livro de Mateus, de Lucas e de Marcos, que a palavra do crente é o quê? Não escutei. A palavra do crente é o quê? Passou disso é o quê? Muito obrigado, meu pastor. Procedência do maligno. Se tem a procedência do maligno, eu estou na presença de Deus? Não estou na presença de Deus. Eu não estarei dessas formas que são contrárias àquilo que a gente está vendo aqui na receita. Isso é uma receita prática de bolo aqui, olha. Isso aqui é um ovo aqui, é o açúcar aqui, é tudo bem bonitinho. A receita está aqui, meu irmão, de como você entrar no tabernáculo do Senhor, de como você está na presença de Deus. E eu quero continuar mais, porque Davi ele não parou só até aí. Davi, muito obrigado por ter colocado essa receita. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Meu irmão, esse negócio o emprestar dinheiro com usura é aquela velha coisa. Empreste o dinheiro para você querer tirar tudo do seu irmão. Não faça isso não. Não faça. Seja aquele empréstimo póstumo de um livro, aquele empréstimo póstumo de uma Bíblia. Meu irmão, se pegou emprestado, devolva em nome de Jesus. O abençoado ele precisa de volta. É nas mínimas coisas, meu irmão. Isso aqui eu não estou falando desculpa a expressão, de agiotagem não. Isso vai muito além da agiotagem. É nas simples coisas que você empresta esperando obter algo em troca, obter uma vantagem, querendo ver a desgraça do seu irmão. Isso vai muito além do que isso. Ah, não, eu vou te fazer um favor, Márcio, tu tem que me retribuir 3 vezes mais, tu tem que me retribuir 4 vezes mais. Você quer ver a derrota do seu irmão? Não. Se você quer ver isso, você anula tudo aquilo que Jesus disse quando ele veio aqui na terra. E aí ele diz mais, olha, que não aceita suborno contra um inocente. Quantos inocentes não têm padecido por conta desses subornos, dessas coisas de prejudica fulano de tal, faz isso contra fulano de tal. Fulano de tal não merece isso, é um pobre coitado, já é um ralé, está por aí. Vai, acaba com ele de vez. Meu irmão, desse jeito a gente não vê a glória de Deus. E aí, ele termina dizendo uma coisa muito interessante. Quem age assim não será jamais abalado. Olha só quanta coisa nós devemos fazer. E aí eu, lendo isso aqui, eu disse, Jesus, o que eu posso dizer ainda mais? Porque foi tanta coisa, né? Foi tanta coisa que eu tenho que fazer para estar na tua presença, para mim estar... Aí ele disse, Rodolfo, você lembra dos 2 mandamentos que eu dei? O primeiro qual é? Amar a Deus. Ele tinha 10, ele resumiu em 2. Qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de entendimento, forças. Ou seja, com tudo que você tem. Aí eu li isso aqui tudinho, eu disse, Davi fala de integridade, pastor. Davi fala de justiça, de verdade, de não maldizer o outro e tudo mais. Se eu temo ao Senhor, eu não vou querer fazer isso. Se eu temo ao Senhor, eu vou seguir não apenas os 10 mandamentos ou os 635 da lei judaica. Não, se eu amo ao Senhor, se eu quero praticar esse mandamento que Jesus me disse, eu vou querer estar perto de Deus, fazendo de tudo aquilo que seja da sua vontade.
Eu não vou querer simplesmente estar como outros ao léu. E aí ele me diz um segundo que é semelhante a este e que fecha com tudo isso aqui que Davi acabou de pensar, que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo, olha lá, primeira coisa, se eu temo ao Senhor, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com meus sapatos, minhas vestes, é tudo, até minha família, meu menino, tudo é de Deus, eu não tenho nada, tudo é do Senhor. E aí, eu tenho essa primeira coisa. E segundo, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu consigo praticar injustiças, eu consigo praticar injúrias, inverdades, eu consigo maldizer as pessoas. Eu não consigo. Mas, Rodolfo, como é que eu vou conseguir fazer esses 2 mandamentos para cumprir essa receita que Davi acabou de deixar aí para você e que você está dizendo aqui para nós? Como é que eu vou fazer isso? Aí chega em outro ponto maravilhoso. Para a gente estar na presença de Deus, a gente precisa o quê? Buscar a presença de Deus. Como é que nós buscamos? Através da sua palavra, através de oração. Se eu não busco o Senhor, tem condição de eu saber todas essas coisas? Tem condição de eu saber as leis, os meus deveres, tudo que eu tenho que fazer para estar mais próximo do meu Deus? Não tem. Eu preciso buscar a Deus para ter consciência do meu pecado, daquilo que me afasta de Deus e não fazer o mal contra o meu irmão. Eu não quero fazer mal para mim. Eu quero me matar? Eu não quero me matar. Eu não quero maldizer a minha vida. Eu quero que Deus me abençoe, me dê graça, sabedoria, para que eu possa, até a sua vinda, ou até a hora de eu morrer, ter conhecimento para transmitir para os meus filhos, para minha esposa, para a igreja, para tantos quantos estão necessitados. Eu tenho que buscar a Deus para entender a magnitude de como estar em sua presença. Se eu não busco a Deus, eu não consigo ver essas coisas. E esses contrapontos estão nos próprios textos bíblicos que nós acabamos de falar. Aquele que é o pai da mentira é o diabo. Aquele que foge de sua palavra, do sim, sim, não, não, é procedência do maligno. Meus irmãos, se nós estamos vivendo desse jeito, nós não veremos a face do nosso Senhor. Mas se nós fazemos o contrário, imagine comigo aqui agora. Vamos imaginar para a gente depois praticar. Bora? Naquilo que a gente ainda não conseguiu. Vamos lá. Mas se eu começo a buscar ao Senhor, eu começo a ler. E eu leio. E aprendo uma coisa nova todo dia. E aprendo uma coisa nova todo dia. E o Espírito Santo de Deus começa a incomodar ali dentro. E ele começa a dizer: Rodolfo, olha, toma consciência desse pecado. Olha, toma consciência disso que tu errou. Toma consciência daquilo que tu fez, daquilo que tu falou. Rodolfo, pede perdão. Rodolfo, na palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 contra aquele que lançou uma injúria. Você tem que perdoar. Você tem que andar de mão dada, olha, dizer: meu irmão, saia dessa ruma de pecado, venha junto comigo e vamos galgar o caminho dos céus. Se eu não busco ao Senhor, não tem como eu fazer, não tem como eu estar em sua presença. Seja na leitura, seja na oração. Importante, busque ao Senhor. Davi tinha esse entendimento. E é por isso que ele vai respondendo tantas coisas. Ele vai dizendo tantas coisas. Olhe, só pode chegar lá se tiver dessa maneira, né, Senhor? Porque o engraçado é que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Mas ele mesmo diz: olha, eu só consigo chegar no céu se for desse jeito, né? Né, Senhor? É dessa maneira que eu vou chegar aí no teu tabernáculo, ver a tua presença. E aí, eu só consigo estar na presença de Deus se eu me entrego também por inteiro ao Senhor. Se eu não me entrego por inteiro ao Senhor, não tenho condição de ver a plenitude de Deus. Ver a Deus a gente vê, porque Deus, através do seu Espírito Santo, ele faz ainda sinais e maravilhas nos dias de hoje para confirmar aquilo que a gente crê. A própria palavra diz isso. E aí a gente vê a manifestação de Deus, a gente vê a manifestação de Cristo através do Espírito, nós vemos. Mas estar na presença de Deus é muito diferente de apenas eu ver.
Estar na presença de Deus em sua plenitude é senti-lo aqui dentro de você como um fogo que não se apaga. É senti-lo Ele que em todos os momentos, em todos os seus caminhos, Ele estará com você. Estar na presença de Deus é muito mais do que o mundo não possa entender. Estar na presença de Deus é maravilhoso, meu querido. Estar na plenitude da presença de Deus é muito maravilhoso. E aí, quando eu vejo Davi em todos esses aspectos, em todas essas coisas, e ele entendendo, eu tenho que me entregar por inteiro, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que viver desta maneira. E aí a gente canta uma coisa que eu acho interessante. Nós cantamos que o nosso Deus é santo, não é verdade? Eu amo quando nas canções tem exaltando a santidade de Deus. Santo, 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 santo. E aí a própria palavra de Deus disse o quê? Sede santos como eu. Eita, Jesus, eu tenho que ser santo. Eu não tenho que viver como os outros vivem. Eu tenho que buscar viver de acordo como tu queres que eu viva. Davi, ele entende isso. Davi, ele responde isso. Olha, eu não vou andar como muitos aí fora andam. Eu vou andar de acordo com o que Deus diz que eu tenho que andar. E como é que eu tenho que andar? Em santidade. Eu vou deixar para vocês meditar em santidade em casa. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa tão grandiosa, isso é uma coisa tão profunda, que só o Espírito Santo de Deus pode ministrar o seu coração. Agora vamos fazer um trato aqui, eu e você? Chegue em casa e medite mesmo sobre santidade. A receita está aqui, o início de como a gente deve buscar a santidade do Senhor. É pesado, queridos. É difícil. Como eu disse, o mundo quer... Olha, não faz isso não. Não anda desse jeito não. Isso é besteira. Não diz essa coisa não. Isso é besteira. Não faz isso não. Isso é besteira. Isso é coisa normal. Isso é normal. Pessoas que têm um interesse por outras pessoas, é normal. Não, meu irmão. Não é normal. Sabe por quê? A palavra de Deus me diz que eu tenho que andar na contramão deste mundo. Aquilo que é escrito aqui é verdade para mim. É a verdade absoluta que nós temos conhecimento. É a palavra de Deus. É isso aqui, meus queridos. Devemos buscar a santidade. Se o nosso Deus é santo e nós devemos ser santos como Ele é, devemos cotidianamente buscar essa santidade. A receita já foi dada. Oração, palavra, se humilhe, jejum, busque ao Senhor. É pouco aquilo que nós fazemos. Devemos fazer muito mais. Eu não me canso de dizer em toda pregação, parece, como diria minha avó, é uma vitrola arranhada. Mas eu quero dizer, meus irmãos, de onde eu vim, eu não quero voltar. De onde a gente saiu, a gente não tem que olhar para trás. De onde a gente veio, por que eu olhar para um charco de lodo lá, os porcos estão lá e eu quero voltar para lá? Não, eu quero olhar para frente. Se for preciso me humilhar para ser santo, Senhor, me ajude. Eu vou pegar na minha cruz e o Senhor vai ali me ajudar. E eu vou, e eu quero ser santo. O mundo pode dizer, você está ficando doido, Rodolfo. Mas eu digo, eu vou fazer igual a pastor Claudio, não, estou ficando doido por Jesus. Eu vou olhar para frente e vou continuar. Eu não quero saber o que o mundo tem a me desejar, o que o mundo tem a dar. Eu quero saber de estar no santo dos santos. Eu quero saber de estar junto de Deus. Eu quero saber de estar na presença do meu Deus. Daquele homem que veio, meu Deus, que desceu dos céus, morreu numa cruz e disse, Rodolfo, a morte sobre você não tem mais poder. Eu venci a morte. É isso que eu quero.
Então, quando eu falo de estarmos na presença de Deus, e eu vejo isso que Davi reflete, eu digo: Senhor, me ajude a fazer tudo isso, porque eu quero ser íntegro, porque eu quero ser, Senhor, justo, eu quero ser um teu servo, Senhor, eu quero ser santo, porque eu só chego no céu se eu for santo como tu és, ó Deus. É isso que nós devemos ter, é isso que nós devemos ser. Não adianta, meu irmão, não queira se comparar com um povo aí fora. Não se compare, você é muito melhor. Você foi pago por um alto preço. Não queira andar como o mundo anda. Se você quer estar na presença de Deus, seja diferente. Por mais que pareça loucura, seja diferente. Depois de tudo isso, quando eu vejo Davi encerrando ali dizendo: quem age assim nunca mais será abalado. Rapaz, está difícil me abalar agora, viu, pastor? Depois que eu comecei a seguir a receita aqui do bolo, tá difícil. A nega às vezes sabe, às vezes eu fico meio estressado dentro de casa, aí eu digo: nega, peraí que eu vou resolver ali o negócio. Vou ali, 10 minutinhos. É o tempo que às vezes eu tiro na hora do meu trabalho, é 10 minutos aqui, 10 minutos ali, 10 minutos ali, 10 minutos ali. Às vezes eu quero andar, eu quero olhar alguma coisa, não consigo. O Espírito Santo, Rodolfo, não, vai orar, vai orar, vai orar. E eu vou orar. E eu disse: Senhor, olha, afaste isso de mim, Deus. Eu sei que eu estou errando, eu estou estressando. Eu não quero que o sol se ponha e eu esteja irado, não, Senhor. Eu quero ser diferente, eu quero chegar no céu. Eu quero ensinar para o meu filho o que é certo. Eu quero ensinar para a minha mulher o que é certo. E o certo é o que? É viver como tu, Senhor, em santidade. Me ajude, Deus. Eu quero ver a plenitude, Senhor, a tua plenitude. Eu quero estar na tua presença, ó Senhor. E aí ele disse: continue desse jeito, Rodolfo. É assim que você vai chegar nos céus. E aí, depois de tudo isso, quando eu olho essa receita maravilhosa, eu podia terminar aqui a mensagem. Mas aí eu me lembro, sabe de quê? Como é ver ao Senhor? Como é estar na presença do Senhor? Eu acho que é legal a gente saber, né? Como é que é estar na presença de Deus. João, quando estava na ilha de Patmos, ele recebe uma visão do Senhor. Eita, visão maravilhosa, Jesus. E nessa visão ele vê Jesus como Jesus glorificado. Abra aí junto comigo. Atos capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu vou ler aqui porque, meu Deus, eu me tremo. Estar na presença de Deus é maravilhoso, irmãos. Se você achou, você pode dar um brado de glória. Eita, só pastor André. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Atos não, desculpe, meu irmão, é Apocalipse mesmo. É Apocalipse. Eu me empolgo. Me desculpem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Quem achou, dá o brado de glória. Eita, agora foi legal. Vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Eita, João, desculpa interromper aqui. Mas João já começou a dizer o quê? Como é que está o mundo, né? Naquela época, debaixo de tribulação. Do mesmo jeito que Davi estava aqui pensando, né? Do mesmo jeito que Davi começou a dizer as coisas, né? Vizinho falando contra vizinho, a tribulação da gota. No meu Jesus. Vamos embora. Na tribulação, no reino e na perseverança em quem? Em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreve um livro e o que vê, manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aleluia. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como um som de muitas águas.
Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as quais são e as com hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha como é estar na presença de Deus. Você viu, meu irmão? João teve essa visão maravilhosa de como estar do lado do nosso Senhor. E escutar ainda o nosso Senhor dizendo: eu sou o primeiro e o último. O que estou vivo, morri, mas ressuscitei e tenho a chave de quê? Da morte. Você não tem o desejo de ver esse Deus não, querido? Eu tenho. Eu tenho o desejo de ver o Deus que, como eu disse, foi lá, no inferno, e tomou a chave da morte. Me deu vida. E hoje eu posso dizer aqui, estou livre para louvar e engrandecer ao seu nome. Será que você, meu querido, depois de todo esse relato, dessas coisas que são difíceis de ver, de ouvir, porque isso não é bom ouvir, não vamos aqui dizer que isso é agradável aos ouvidos não, porque qualquer coisa que mate a gente não é muito agradável não. Mas será que depois disso, você não vai querer se matar a si mesmo e começar a deixar Deus viver em você? Quero dizer uma frase de uma senhora, e ela disse para mim, ela disse: meu filho, tenha mente e coração cativo ao Senhor. Tenham mentes e corações cativos ao Senhor. Sabe por quê? Eu só conseguirei ver a presença, eu só conseguirei ter a presença de Deus se eu estiver inteiramente cativo ao Senhor. Eu não quero que o mundo me dê, eu não quero mais nada. Eu só quero o meu Senhor. Eu não quero nada. Não quero saber se o mundo vai me dar milhões. Não quero saber se eu vou ser honrado pelo mundo. O que eu quero é ter a mente e o coração cativo ao meu Deus. Eu quero a presença do meu Deus. Você quer ter a presença de Deus, querido? Você quer ter? Fique de pé, vamos orar pedindo a presença de Deus em nossas vidas. Fique de pé e peça perdão a Deus